Olá, amigos do canal do Sejus, o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos aqui para um novo programa para seguir na análise que tem sido feita a partir da leitura do livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, um dos clássicos do Espiritismo. E a cada semana, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos um dos membros do Sejus fazendo uma análise do capítulo. Nós tivemos, num primeiro momento, apresentando o livro, o Carlos Orfan, que discorreu sobre a obra, contextualizou a obra e a publicação, e nós tivemos, em seguida, a Carla Pavão, que fez uma análise do capítulo 1 do livro Socialismo e Espiritismo. Este canal, ele é o canal que o Sejus faz as suas transmissões semanalmente, onde futuramente serão disponibilizados outros vídeos, análises de outras obras, enfim, outros debates, outras discussões. Se você ainda não está inscrito, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo, na descrição, abaixo da descrição, tem um botãozinho para você se inscrever. Do lado tem um sininho. Quando você clica nesse sino, significa que cada vez que o Sejus publicar um vídeo aqui no canal, você vai ser imediatamente avisado, bem como nas transmissões ao vivo. Compartilhe o canal, conte para os amigos, convide outros amigos, porque nós fazemos análise de obras, discussões, debates, sempre com essa perspectiva do espiritismo e da justiça social, que é a razão de ser do nosso coletivo. Para falar hoje, no terceiro programa, que vai analisar o segundo capítulo do livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, nós temos o sociólogo e administrador e professor Elias Moraes. O Elias é espírita muito atuante em Goiânia, capital do querido estado de Goiás, e ele é professor na administração, tem mestrado em sociologia, sobretudo é um ativista, um militante, um estudioso das questões espíritas. Então, é com você, Elias Moraes. A partir de agora, o nosso convidado vai analisar o capítulo 2 do livro Socialismo e Espiritismo. Ok, muito obrigado, Galeno. Boa noite, pessoal, a todos que estão acompanhando a gente aí. É um prazer estar com vocês. Eu acho muito interessante essa questão de discutir o livro do Leon Denis, e quero começar por uma observação que eu acho que é fundamental para a gente compreender o contexto em que o livro foi produzido. Na realidade, o livro é uma coletânea de artigos escritos em 1925, publicados na Revista Espírita, na França, na Revue Spirit. E é muito interessante a gente perceber que aqui há uma discussão bem clara entre o filósofo espírita, meio poeta, Leon Denis o escrito dele é um tanto poético, é muito inspirado, é muito vibrante o texto dele, e ele está tentando fazer um contraponto com o que acontecia no movimento comunista da época. Eu acho muito interessante a gente contextualizar o trabalho do Leon Denis, e nesse sentido, até o trabalho do próprio Kardec, porque o espiritismo nasce exatamente no momento em que as propostas marxistas também estavam vindo à tona. Então, os dois movimentos são contemporâneos. Em algumas questões do Livro dos Espíritos, a gente percebe Kardec talvez discutindo, não sei se questionando as ideias do próprio Karl Marx ou as ideias que estavam em discussão naquela época. É difícil a gente saber se Kardec leu Karl Marx. É muito difícil dizer isso, mas em algumas questões há evidência de que essa discussão aconteceu do ponto de vista, por exemplo, da igualdade social, da questão da propriedade, né? Até o igualitarismo pleno, que era uma ideia defendida na época e que Kardec vai discutir. Então, é muito interessante situar isso, e o Leon Denis entra na continuidade desse movimento. E Leon Denis ele é um filósofo autodidata, e com uma característica muito interessante que a gente precisa pontuar também para perceber por que da militância dele na questão socialista e casando a questão socialista com a questão do espiritismo, porque Leon Denis, em primeiro lugar, ele foi uma pessoa pobre. E na introdução do livro mesmo isso fica claro. No capítulo 1 ele faz esse comentário também, mostrando um pouco da história pessoal dele.
E como uma pessoa pobre que lutou como proletário, como operário, é natural que ele se identifique com essa causa. E ele vai, então, compreender no Espiritismo e no socialismo as duas grandes forças que haverão de ajudar nessa transformação social, que ele percebe que Kardec já havia comentado, essa grande transformação social que o mundo estaria vivendo nessa perspectiva. A gente precisa entender que nós estávamos vivendo o período iluminista, um período de grande euforia intelectual, do ponto de vista da ideia de progresso, dessa própria ideia de transformação social, porque a humanidade estava caminhando na direção de um avanço tecnológico muito expressivo, a consolidação de uma condição de bem-estar social que se imaginava ia chegar a alcançar toda a humanidade, porque a industrialização era um processo muito rápido, que estava acontecendo de maneira muito rápida. Então, havia uma certa euforia no movimento científico e filosófico daquela época, e Kardec participa dessa euforia, a gente percebe isso claramente na leitura dos livros dele, em particular no final do Livro dos Espíritos e depois em A Gênese, onde isso fica bastante claro. Leon Denis, de certo modo, continua com esse mesmo espírito, com esse mesmo pensamento, em que pese ele já perceber uma contradição muito grande, porque Leon Denis, que era um garoto na época de Kardec, era um rapazola aí de seus 16 anos, na época da viagem de 1862, naquela viagem que Kardec fez por uma boa região da França. Então, Leon Denis era um garoto, e ele vai acompanhar toda a obra de Kardec, o restante do trabalho de Kardec, e se emancipar aos 24 anos como um bom discutidor tanto da ideia espírita quanto da ideia socialista. E é interessante que Leon Denis vai fazer exatamente um contraponto à proposta marxista, porque ele faz parte de um grupo originário lá do Saint-Simon e dos outros socialistas que eram considerados socialistas utópicos. E eram considerados utópicos exatamente porque não acreditavam na proposta de revolução armada de Karl Marx. Karl Marx entendia, e é interessante a gente perceber a diferença de compreensão dos dois, Karl Marx compreendia que, e aí esse estudo dele é muito interessante, porque o estudo dele tem como base uma fundamentação na história, e ele percebe, por exemplo, o processo de industrialização muito acelerado e levando a um bem-estar, a uma possibilidade de bem-estar muito interessante, muito grande, e ao mesmo tempo uma condição de exploração que também se acentuava cada vez mais. Então a industrialização, ao mesmo tempo que promove o bem-estar, promove também a miséria e a exclusão. E Karl Marx percebe isso com muita clareza. E ele vai discutir, então, exatamente essa oposição de interesses entre os interesses dos detentores dos meios de produção, a burguesia, e os detentores da força de trabalho, os que só tinham a força de trabalho, o operariado. Kardec vai, então, analisar isso na perspectiva de um conflito de classes sociais. E é essa perspectiva que faz com que ele aponte para a necessidade, vamos dizer assim, não é nem necessidade, é para o impositivo de que essa classe explorada, em um dado momento, a exploração se torne tão grande que ela se revolte, que ela busque exercer o poder que ela tem por ser uma grande maioria das pessoas, dos cidadãos, e dessa maneira ela inevitavelmente promoveria uma revolução que tomaria posse desses meios de produção e estabeleceria um Estado proletário. A visão de Karl Marx caminha nessa direção. Para desse Estado proletário, surgir depois uma sociedade mais igualitária, uma proposta mais comunal, onde todo mundo pudesse desfrutar coletivamente dos resultados do trabalho de todos. Então, o imaginado por Karl Marx é muito interessante, e se nós formos analisar assim, com bastante tranquilidade, a gente vai ver que isso justifica algumas análises de alguns teóricos do socialismo, do comunismo, que perceberam essa tendência, ou pelo menos a manifestação de alguma ideia nesse sentido, desde a filosofia grega com Platão. Há autores que entendem que a proposta de democracia de Platão já tem alguma coisa a ver com esse Estado que seria de todos para todos, né? E onde o poder pertence ao povo, emana do povo e para ele deve ser revertido.
Então, de algum modo, essas ideias vão estar espelhadas no pensamento de Platão. Alguns vão identificar também na experiência do comunismo primitivo com sociedades tribais, com povos que desfrutavam coletivamente do resultado do esforço de todos. Vou identificar isso, inclusive, no cristianismo, na Casa do Caminho, que está lá narrado em Atos dos Apóstolos, e Karl Marx vai negar essas experiências e dizer, olha, na realidade, são experiências locais, isoladas, que não têm o valor de uma grande transformação social que deve acontecer a partir do amadurecimento da produção na sociedade através do capitalismo. Então, Karl Marx via dessa maneira. Só que ele via que essa tomada dos meios de produção, ela seria inevitavelmente através de processos de disputa de poder pelas armas. Ele não imaginava a possibilidade de uma revolução pacífica. E os socialistas utópicos, por sua vez, já imaginavam que não se admitia a possibilidade de uma revolução armada, por exemplo, e que essa revolução se daria de modo pacífico. E por isso eles eram até considerados como ingênuos, porque eles acreditavam na possibilidade do convencimento da burguesia através da razão. Nós estávamos vivendo o momento o positivismo como a emergência da racionalidade desde René Descartes, e acreditava-se que, pela razão, nós seríamos capazes de convencer uns aos outros quanto à viabilidade de uma sociedade mais colaborativa, mais participativa, em que os bens fossem produzidos e compartilhados de maneira comum, sem a necessidade de romper com a burguesia, que era a proposta de Marx. Então, os socialistas utópicos, ou mesmo comunistas utópicos, eles imaginavam esse processo de maneira gradativa através da conscientização. Karl Marx, por sua vez, também percebia que o grande desafio para a implantação de um Estado socialista seria o desafio da conscientização da classe operária. Então, há elementos de convergência e há elementos de divergência. E Leon Denis vai trabalhar exatamente nos pontos que ele acha que são importantes do ponto de vista desse socialismo que era pejorativamente chamado de socialismo utópico. O utopia aí significa uma certa dose de ingenuidade. Mas é interessante observar que Leon Denis faz isso exatamente por conta do entendimento espírita que ele acrescenta na sua visão de socialismo. O Orfan já disse isso no início, a Carla se referiu também a isso na semana passada, e é muito interessante a gente compreender essa perspectiva, até porque parte-se da ideia de que o mundo estava num processo de transformação acentuada, naquele final do século XIX para o início do século XX, e o Leon Denis, portanto, está nesse mesmo espírito. Quando esses artigos foram escritos, nós temos que entender que Leon Denis já estava também, de certo modo, afetado pela grande decepção que o século XX vai representar na filosofia, nos ideais do iluminismo, até na crença dos valores do positivismo, porque logo no início do século XX nós temos uma situação de conflagração mundial de uma guerra de nível mundial, né, Primeira Guerra, e isso aí vai, de certo modo, afetar essa crença. Mas para essa visão de transformação, ela acentuava essa visão de transformação. Então, Leon Denis vai dizer, e eu faço questão de ler o início do capítulo, onde ele diz: nosso mundo, dissemos precedentemente, é arrastado por uma corrente poderosa para uma era de transformação social. Aquela mesma visão de Kardec no final do Livro dos Espíritos e na Gênese. O socialismo, qualquer que seja a opinião que dele se faça, que se o aprove ou se o condene, tem perseguido seu caminho a despeito das resistências e se tornou uma força com a qual é preciso contar. Ele tem para si o futuro. Olha que afirmação interessante. Leon Denis entendia que o socialismo tinha para si o futuro. Ele triunfará, talvez sob formas bem diferentes daquelas sob as quais é concebido hoje. E sua obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia mestra que a inspirará. Então, Leon Denis percebia também a argumentação de Karl Marx. Ele compreendia as dificuldades de estabelecimento de uma sociedade mais igualitária por meios pacíficos. Mas ele entendia que isso decorria muito de como a sociedade
compreenderia esse movimento. Se a sociedade fosse mais maleável a essa possibilidade, a revolução poderia ser pacífica. Mas se houvesse muita resistência, talvez fosse inevitável, Leon Denis mostra que ele entende assim, uma revolução sangrenta. E a história mostra que, normalmente, essas grandes transformações não acontecem só de maneira pacífica. Aliás, maneira pacífica parece que tem sido a exceção da exceção. Então, é nesse sentido que Leon Denis vai procurar, então, associar a ideia espírita com a ideia do socialismo, tendo em vista a construção desse mundo de que Kardec fala, de que Kardec fala com muita clareza na sua obra, e que Leon Denis, de certo modo, vai compreender a ação humana como sendo a ação de construção desse novo mundo. Então, ele diz logo em seguida, para construir a cidade futura, para fixar a lei definitiva, é preciso, antes de tudo, conhecer a lei universal. E a lei universal, para ele, é o pensamento espírita. A lei universal do progresso e da justiça, que o Espiritismo demonstra, e tomá-la por guia. Portanto, Leon Denis está imaginando que o pensamento espírita será o guia, o motor dessa transformação que deve acontecer. Né? Pois, se não conformarmos nossas obras pela lei eterna das coisas, não faremos senão uma obra efêmera construída sobre areia e que virá abaixo. Aí ele está usando a metáfora de Jesus da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Então, ele compreende que, se não for associando o princípio espírita com a visão socialista, essa construção não será perene. E aí eu acho que, nesse sentido, a observação é muito importante para nós espíritas hoje, que também pensamos numa sociedade mais igualitária, mais justa, onde as pessoas não sejam exploradas para trazerem para a sociedade os bens produzidos por elas, sem que elas possam desfrutar desses bens produzidos. Então, a ideia de Leon Denis é soma espiritismo com socialismo para que esse processo aconteça de maneira harmoniosa, sem necessidade de derramamento de sangue, e para que seja uma construção sólida, perene. É essa a visão dele. E aí, ele vai colocar aqui mesmo, no próximo parágrafo, ele coloca a definição de socialista. Tá? Porque o socialismo, para ele, é o desejo intenso de pôr fim às iniquidades sociais. Então, qualquer pessoa, a Carla comentou, destacou isso, qualquer pessoa que se inquiete com as iniquidades sociais, que se inquiete com a desigualdade, com a exploração do homem pelo homem, ele considera que essa pessoa é socialista. E é nessa linha de raciocínio que ele, então, vai trabalhar essa discussão. E aí, é muito interessante que ele vai dizer logo na frente, ele vai fazer uma crítica aos socialistas que se inspiram em, ele vai dizer, certas teorias científicas, e aqui ele está se referindo a Karl Marx. E a gente tem que fazer uma ressalva que, realmente, a proposta de revolução armada de Karl Marx, eu até brinco, os colegas que são muito defensores das teorias de Karl Marx, e eu particularmente acho que Karl Marx foi um gênio, que do ponto de vista da epistemologia deu uma contribuição inigualável ao oferecer uma outra ótica para a ciência e para a filosofia, que é baseada no materialismo histórico dialético, do ponto de vista de eliminar os elementos subjetivos das análises científicas que seriam feitas. Então, nesse ponto, ele revoluciona o conceito de ciência que a gente fazia, consolidando um movimento que começa com o positivismo, e Karl Marx dá uma contribuição muito importante, que muitos teóricos da epistemologia hoje reconhecem, mas o Leon Denis, ele se preocupa com essa questão, ao que parece pela leitura dos seus textos, com a questão da proposta de revolução armada, com a proposta do igualitarismo absoluto, essas coisas o incomodam. Então, quando ele fala de certas teorias científicas que erigiram o materialismo e o ateísmo à altura de um princípio, ele está se referindo aqui, sem dúvida, a Karl Marx e aqueles que pensavam como ele. Então, é interessante perceber que é esse o ponto de discordância de Leon Denis com Karl Marx. E o materialismo de que ele trata aqui não é o materialismo enquanto método de pesquisa científica, é o materialismo do ponto de vista de filosofia de vida, é o materialismo existencial, não é o materialismo metodológico, é o materialismo existencial. É essa a discordância
de Leon Denis. E há mais uma outra discordância também que é importante a gente perceber, que é o conceito de luta de classes. Para Karl Marx, as classes estavam em oposição. Para Leon Denis, e é por isso que ele é considerado um socialista utópico, as classes deveriam desenvolver um espírito de cooperação. A gente precisa se fazer essa pergunta: esse espírito de cooperação será possível? Essa é uma questão que não ficou respondida nem na época de Leon Denis, e que ainda hoje ela não tem uma resposta. Há teóricos que defendem, teóricos capitalistas hoje, que defendem o capitalismo como modelo de sociedade, e que acreditam numa evolução de consciência que vai propiciar uma condição de vida digna a todos. E há aqueles críticos, e eu em particular também tenho minhas dúvidas, eu estou mais nessa segunda corrente, que acha que dificilmente nós teremos os poucos 1% que detêm metade da riqueza do mundo concordando com a distribuição mais justa dos resultados do trabalho de todos. Eu acho um pouco provável. O caminho que nós temos visto ser percorrido pelo sistema de economia política não mostra essa direção. Nós temos visto o trabalho ser cada vez mais precarizado desde que a sociedade foi se estruturando no modelo capitalista. Nós temos visto os empregos mais bem remunerados serem cada vez substituídos mais pelos processos de terceirização. Ainda hoje estive na agência dos Correios e observei, achei muito interessante, porque a mocinha que me atendeu é uma mocinha terceirizada. Eu fiquei pensando, há 10 anos atrás, ou um pouco mais, há 20 anos atrás, esses funcionários todos eram funcionários de carreira dos Correios, e hoje são terceirizados, que recebem um salário mísero. E depois eu fui até a agência da Caixa Econômica Federal, onde eu trabalhei por muitos anos, e lá também eu observei, se antes eram funcionários de carreira contratados com salário digno, hoje a grande maioria são estagiários que recebem um salário quase que simbólico para realizar as mesmas tarefas que há 20 anos atrás eram realizadas por escriturários bem remunerados. Então, o que nós temos visto é uma precarização das condições de trabalho, e esse processo não é só brasileiro, esse processo é mundial. Então, na verdade, as grandes corporações vão encontrando meios, e a última reforma trabalhista aqui no Brasil mostra isso com muita clareza, meios de baratear o custo de produção dos produtos que eles oferecem ao mercado. E baratear os custos de produção significa, inclusive, pagar menores salários, remunerar de maneira menos efetiva as pessoas que participaram na produção daqueles bens ou daqueles serviços. É essa a denúncia que Karl Marx faz. Ele entende que isso vai agravando de tal modo o conflito de interesses da sociedade que vai chegar a um ponto que vai explodir uma revolução e os operários vão tomar o poder porque não vão suportar mais tamanha exploração. Leon Denis, nesse ponto, ele acha que essa luta de classes não deve acontecer. Ele propõe a conciliação, ele propõe o entendimento, propõe o esclarecimento, o uso da razão. Essa é uma questão que eu não sei se nós estamos em condições de responder ainda hoje com a ajuda do espiritismo, porque é uma questão operacional, é uma questão de modo de fazer e que depende do coletivo. Não é uma coisa que só um grupo pode definir que vai acontecer dessa maneira. E hoje, quando nós vemos que os meios de produção estão concentrados nas mãos de 1% da população mundial, que detém a metade desses meios de produção, então nós vemos que não é uma questão simples de se equacionar. E nós temos que nos perguntar de que maneira o espiritismo pode contribuir para que essa questão seja resolvida de maneira pacífica. Porque, segundo Leon Denis, se não for de uma maneira pacífica, pode ser de uma maneira violenta, pode ser de uma maneira mediante derramamento de sangue, como ele diz. Um outro ponto que é muito interessante a gente também perceber esse contraponto de Leon Denis é quando ele faz a crítica a Karl Marx pela questão pela visão não religiosa de movimento. Ele acha, Karl Marx entende, e é muito interessante esse entendimento dele, que a religião é o ópio do povo, e eu particularmente penso que Karl Marx precisava dessa perspectiva. Eu vejo Karl Marx como oferecendo uma grande contribuição, exatamente porque ele permaneceu na ótica materialista. Alguns veem a permanência dele nessa visão materialista como um grande equívoco. Eu vejo como uma medida necessária para um grande acerto, porque dessa maneira ele conseguiu eliminar os fatores excessivamente subjetivos, como crenças espirituais, achar que Deus resolve as coisas, que Jesus há de enviar seus missionários, e concentrar sua análise nas questões objetivas da vida material.
Leon Denis vai criticar esse postulado de Marx. Mas é interessante a gente refletir até que ponto Karl Marx não oferece com isso uma contribuição interessante. Talvez Leon Denis tenha razão no sentido de dizer que nós não podemos resumir tudo ao econômico. Nós temos que levar em conta também o espiritual, o cultural, e a antropologia vai resgatar isso. A antropologia também ela cria corpo depois de Karl Marx. E Karl Marx não tem elementos para toda essa perspectiva, mas uma perspectiva positivista, ele observa que nós precisamos desconsiderar as explicações místicas para entender os fenômenos sociais. E é uma observação importante, assim como nós temos que desconsiderar as observações místicas para a compreensão dos elementos da ciência, da ciência em todas as áreas de atuação. Se a gente for considerar os aspectos místicos, por exemplo, nos domínios da física e da astronomia, a gente não chega a conclusão consistente. Se a gente fosse depender de conclusões místicas para desenvolver as tecnologias de miniaturização de sistemas que foram feitas, nós jamais teríamos um computador como o que nós estamos usando hoje. Então, a contribuição de Karl Marx com o materialismo histórico dialético foi muito importante, do ponto de vista de instrumentalizar a ciência com a visão de objetividade na análise científica. Mas o Leon Denis, ele contesta essa falta de religiosidade na proposta marxista, e ele acha que é preciso alimentar a esperança que a religião oferece. E, sob esse aspecto, a gente tem que reconhecer que é interessante somar a contribuição dos dois. Se Karl Marx é importante do ponto de vista metodológico, Leon Denis vai oferecer uma contribuição agora filosófica, e dizer que sem essa esperança proporcionada pela religião, nós não vamos conseguir fazer as transformações que o mundo necessita. Agora, vai ter um outro ponto também, que nessa diferença de visão, vai estar um pouquinho à frente, quando ele fala que para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam no progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão, é preciso, sobretudo, falar ao coração do homem. Leon Denis acredita que se a gente toca o coração das pessoas, é possível mudar essa realidade. Bom, eis aí uma grande questão. Jesus fez isso há 2000 anos. Ele influenciou muitas pessoas. Hoje, a quantidade de pessoas influenciadas pelo pensamento de Jesus é muito grande. Mas nem por isso a sociedade deixou de ser uma sociedade onde a exploração é um fato corriqueiro, onde o preconceito, a discriminação, a violência são fatos corriqueiros. Então, por mais que Jesus tenha influenciado, ele não conseguiu convencer todo mundo. É uma questão delicada. E aqui vai ter um outro contraponto importante de a gente refletir. Leon Denis acredita na transformação do indivíduo. Karl Marx propõe a transformação da sociedade. São pontos de vista bem diferentes. E aí nós temos que, de novo, compreender como é que o espiritismo se posiciona, de que maneira que o espiritismo, às vezes, precisa também refletir, com base no que nós temos de ciência hoje. Essa discussão de indivíduo e sociedade é uma discussão que é mais recente. A perspectiva da época de Kardec é bem do indivíduo. Penso, logo existo, o homem como tábula rasa do Rousseau, o homem nasce puro e a sociedade com o desenvolvimento da vida que vai corrompê-lo. Então tem essa visão que é toda baseada no indivíduo e que ela é predominante na época de Allan Kardec. E nós vamos ter uma visão de sociedade mesmo, que o Augusto Comte já começa a esboçar esse estudo um pouco antes de Kardec, mas isso só vai se consolidar mais com Karl Marx, que ele tem uma visão de sociedade ao invés de indivíduo. Os indivíduos são consequência da maneira como a sociedade se arranja. Até as crenças são decorrentes da maneira como os meios de produção estão organizados, como o sistema produtivo se organiza. Então, Karl Marx vai entrar com esse contraponto, que é a visão de sociedade. E, nesse ponto, os dois têm um embate teórico, um embate filosófico. E, ao que parece, o século XXI vai dizer para os dois, para Leon Denis, e vai dizer para Karl Marx, que nenhum dos dois tem razão. Isso é mais ou menos como a questão da galinha e do ovo, quem veio primeiro, não tem como considerar um sem considerar o outro, porque os dois estão imbricados nessa relação, e sociedade e indivíduo são faces de uma mesma moeda. Isso vai originar estudos muito interessantes, como o de Norbert Elias, que vai concentrar nessa questão, até onde o individual, até onde o coletivo, e perceber que você não tem muito como separar individual de coletivo. Então, essa é uma discussão interessante, que o Leon Denis vai levantar aqui também nesse sentido. E aí, acho que vale a pena a gente observar que talvez os dois tenham razão
até porque não dá para pensar numa sociedade mais justa, mais solidária, sem a transformação do indivíduo, porque indivíduos ambiciosos, egoístas, maldosos, não tem como constituir uma sociedade igualitária e justa, mas, ao mesmo tempo, se nós não transformarmos, e é aí que entra o pensamento de Karl Marx, se nós não modificarmos o modo como a estrutura social está organizada, por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, nobres e altruístas, os sistemas de exclusão, eles se reproduzem em decorrência da maneira como o sistema está organizado. É nesse sentido que tanto Leon Denis quanto Karl Marx vão entender que o futuro pertence a uma proposta de sociedade onde o método, o modo de funcionamento dela aponte para um bem-estar coletivo, aponte para isso que o socialismo defende. Então, nesse ponto, os dois convergem, todos os dois entendem que é preciso estruturar a sociedade para isso. Karl Marx pensa que através de transformações no sistema legislativo, de mudança de regras, de definição de produção, de novos modos de produção e até da propriedade de produção, Leon Denis vai entender que é através da consciência. Qual dos dois tem razão? Talvez a gente tenha que pensar, e isso fica muito claro hoje, não fossem as reivindicações dos trabalhadores, talvez a injustiça permanecesse. Então, os movimentos de operários hoje são muito importantes para garantir essa consolidação. E aí, aqui no trabalho de conscientização, o Leon Denis vai dizer que sua educação, do povo, está por ser feita por inteiro, mas ele vai chamar do ponto de vista psíquico. Karl Marx vai entender que a educação do povo é necessária do ponto de vista político. Então, aqui nós vemos também uma convergência entre os dois pensadores, só que um pelo lado psíquico, que é para Leon Denis, é a compreensão do espiritismo enquanto ideia, não esse movimento religioso que nós temos, que não fazia parte das cogitações nem de Leon Denis, nem de Allan Kardec. Allan Kardec não pensava no igrejismo espírita, como acabou acontecendo. Né? Allan Kardec pensava numa religião no sentido amplo, no sentido plural, uma religião da qual todas as religiões pudessem fazer parte e beber na mesma fonte. Leon Denis viu o espiritismo também dessa forma, em que pese o surgimento de grupos espíritas, que já sinalizavam para um movimento institucionalizado, mas a grande esperança era que essa institucionalização não comprometesse essa visão geral de espiritismo que estava proposta. Né? Outro aspecto que é muito importante é o fato de Leon Denis ancorar, e aí isso vai estar lá um pouquinho mais na frente, né, lá na segunda página, na segunda página aí, terceira página, ele já vai dizer, ele vai falar, mas eis que a revelação dos espíritos vem aclarar com uma luz implacável as condições da vida no além e o destino dos seres. Ele vai correlacionar e mostrar, olha, que como o entendimento espírita vai ampliar essa perspectiva. E aí ele faz um recorte que Karl Marx acha perigoso e que os teóricos que vêm depois de Karl Marx também acham perigoso e que nós temos que analisar isso hoje com o olhar da ciência do século XXI, com o olhar da sociologia do século XXI, olhar para isso e nos perguntar assim, como nós vamos compreender essa questão? É uma pergunta para o espiritismo moderno discutir, para o espiritismo contextualizado com o século XXI discutir, porque Leon Denis vai entender que a reencarnação, de certo modo, resolve a questão da desigualdade social por expor os indivíduos às diferentes condições sociais. O meu filho, no culto do Evangelho no Lar, nesse domingo, a gente conversando sobre essa questão, ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, pai, vamos fazer uma conta. Ele tem 24 anos, aliás, fez 25 agora. Acadêmico de Direito, ele já concluiu o curso dele. E ele falou, vamos só fazer uma conta. Se 1% da população mundial detém os meios de produção, quantas encarnações serão necessárias para que uma pessoa, um dia, venha ocupar esses meios de produção? E ele colocou assim, para que todos passem por essa experiência, quantos milênios serão necessários? E aí nós tínhamos uma conta muito simples, né? 1% significaria que cada pessoa teria que ter 100 reencarnações. Você pega aí 200 e poucos anos de intervalo para 2 reencarnações acontecerem, considerando aí uns 80 anos de vida para cada um. Então nós imaginamos quantas centenas de milênios, de anos, seria necessário para que todos os espíritos reencarnados na Terra vivessem a experiência de pertencer
a elite que detém metade da riqueza mundial. Então, nós vemos que isso não faz o menor sentido. E a maneira como Leon Denis coloca, os analistas agora do século XXI, quando diz, olha, isso realmente, essa explicação não resolve o problema da desigualdade social. E é preciso um outro olhar. Não é só a questão reencarnatória. Nós temos outros aspectos que precisam ser observados. E alguém vai dizer assim, olha, nós temos que defender, e aí no movimento, nas discussões do Sejus, é muito interessante perceber essa perspectiva. Os colegas defendem que nós precisamos criar uma sociedade mais igualitária e mais justa para que não dependa da condição social a condição de a pessoa evoluir e progredir aqui na Terra. Não pode ficar refém de ele conseguir escapar da legião de miseráveis que existe hoje no nosso planeta. Então, a questão das classes sociais, associada com a questão da reencarnação, é também uma discussão muito importante que o Leon Denis trava e que a gente hoje precisa contextualizar. Né? Nós vamos observar, o Leon Denis até cita o Conan Doyle, um pouquinho mais à frente, na 4ª página, ele diz que essa revelação, que é o Espiritismo, o Conan Doyle também compreende assim, que essa revelação, que é o Espiritismo, ela se distancia do que a gente conheceu até hoje como religião, né? E muda inteiramente a compreensão de vida para nós, seres humanos. Então ele diz, encontra-se ali uma revelação que nos faz fitar a morte face a face, sem temor, e é uma imensa consolação quando aqueles que amamos passam para o outro lado do véu. Então, Leon Denis está entendendo que essa visão de imortalidade da alma, da nossa condição de espíritos imortais, vai descortinar as possibilidades de uma transformação social que não necessite da violência. E aí, em seguida, ele vai fazer um outro paralelo. E eu até quero ler aqui a afirmação dele. Ele diz, olha, em realidade, poder-se-ia dizer que o espiritismo é um socialismo etéreo. Olha que afirmação interessante. O espiritismo é um socialismo etéreo baseado sobre as regras absolutas da justiça e sobre as leis da consciência e da razão. Leon Denis entende que o espiritismo é, ele em si mesmo, uma proposta de socialismo. É curioso a gente observar esses detalhes, isso é muito interessante para a gente perceber a ótica na qual ele se baseava desde aquela época, 1925. Né? E ele vai, então, mostrar uma outra concepção que é muito importante na visão de sociedade que ele apresenta nesse capítulo 2º. Ele vai entender se até então as relações do proletariado estão muito voltadas para a questão dos seus direitos, ele vai chamar a atenção para a importância do dever. O dever para Leon Denis vai assumir uma importância muito interessante, que, aliás, que ele já pega isso, ele já bebe isso da tradição kardeciana, né? A questão do dever. E ele vai resgatar essa questão. Então, não é só a questão do direito, é sobretudo a questão do dever que vai criar essas condições, né? Vai criar essas condições para que as pessoas, na medida em que cumpram os seus deveres, elas cooperem para o bem-estar da sociedade. E aí eu achei interessante, ele disse assim, olha, cada um deve concorrer, de acordo com os recursos ao seu alcance, para a ordem e a harmonia do conjunto. Ele entende que o socialismo só tem como ser implantado sobre a Terra se cada um concorrer, na medida das suas possibilidades, para o estabelecimento dessa ordem, dessa harmonia do conjunto. E aí, é muito interessante a gente, de novo, refletir e, de novo, dizer que nós precisamos discutir isso à luz do Espiritismo, com base, buscando os argumentos da filosofia moderna, da ciência moderna, né? Para a gente ver até que ponto a ambição, né? Até que ponto a opressão não se constituem elementos que obriguem, que subjuguem o homem a determinadas condições de trabalho que ninguém aceitaria. Conversando esses dias em família, meu sobrinho em São Paulo, a gente conversando aqui pelas redes sociais, a gente levantava a questão, num mundo mais igualitário e mais justo, como nós vamos definir quem é que vai tratar da rede de esgotos? Leon Denis entende que isso é possível por dever, apenas por dever. Seria possível apenas por dever? E essa é uma boa questão. Se as pessoas conseguirem introjetar em si um espírito de verdadeiro cristianismo, eu não tenho a menor dúvida que isso é possível. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos.
Não tenho dúvida de que isso é possível. Aliás, as grandes referências que nós temos em espiritualidade deram esse exemplo, Mahatma Gandhi, Francisco de Assis. Então, se a pessoa estiver profundamente imbuída dos valores cristãos, eu não tenho dúvida que isso é possível. Mas é preciso a gente verificar como isso vai se dar, porque nem todo mundo pode estar imbuído desse princípio tão elevado. E aí eu peguei 2 exemplos para ilustrar isso. Foi o caso de um senhor que estava fazendo a limpeza do esgoto lá na Federação Espírita do Estado de Goiás no ano passado. O esgoto entupiu e nós tivemos de mobilizar a empresa que cuida disso. E eu fiquei observando o trabalho daqueles homens em meio a tanta coisa desagradável, a tanta coisa mal cheirosa e trabalhando com a sujidade que a nossa maneira de articulação social produz, e aqueles homens trabalhando com isso, eram funcionários, eram operários. Né? E eu fiquei me perguntando, eles fazem isso, será que é só por idealismo? Não fosse a questão econômica? Aliás, mesmo a questão econômica não é suficiente, porque nós sabemos que eles fazem isso, de certo modo, por imposição. Eles são obrigados, premidos pela necessidade de sobrevivência. E o outro exemplo que eu achei muito interessante também foi de um homem, um operário da Saneago, serviço de água, de abastecimento de água, num dia que quebrou o encanamento que abastece o Hospital Geral aqui em Goiânia. E esse homem, eu fiquei surpreso, porque ele estava mergulhando literalmente num poço de lama para fazer o reparo do cano que havia se rompido. Então esse homem saía à tona, respirava, mergulhava em seguida, tentava novamente, saía à tona, respirava, mergulhava em seguida naquela lama horrorosa, e para conseguir corrigir uma tubulação defeituosa que estava abastecendo o Hospital Geral de Goiânia, que não poderia sofrer interrupção por longo período. Eu não tenho dúvida que esse homem trabalhava muito por idealismo, mas também premido pelas imposições sociais da nossa divisão de classe. É essa separação que talvez Leon Denis não tenha aprofundado a discussão, e que a gente precisa aprofundar, para ver como é que ela vai se dar dentro dessa proposta de socialismo baseado no sentimento de dever, na compreensão do nosso dever. Né? Que ele fala, é esta lei sublime que estabelece conexão com a noção do direito e do dever. Né? E aí ele vai apresentar o que ele entende como obra da conscientização, que é a grande preocupação de Kardec. Ele entende que isso é através da educação do ponto de vista espiritual. Karl Marx vai entender que é do ponto de vista social e político. Né? Mas ele vai chamar a atenção e dizer, deveis sentir-vos todos atingidos do ponto de vista social ou financeiro pelos problemas sociais que estão aí postos, e isso vale muito particularmente para hoje, no caso do Brasil, onde todo mundo está vivendo os reflexos de um encaminhamento que, não temos dúvida nenhuma, foi equivocado. Né? Ele diz, deveis sentir-vos todos atingidos do ponto de vista social ou financeiro. Cada um deve fazer um retorno para trás, interrogar o passado e medir suas próprias responsabilidades no processo que eles estavam vivendo naquela época, e que tem muita semelhança com o de hoje. E ele diz, é pelo trabalho que se podem criar os objetivos necessários às mudanças, que são as fontes vitais da existência. E nesse ponto, a visão de Leon Denis com a de Karl Marx são muito interessantes. Karl Marx diz que o homem se afirma pelo seu trabalho, Leon Denis entende também que é pelo trabalho que ele coopera com a transformação do mundo. Né? Então, ele diz, da mesma forma que para contemplar um afresco, um quadro, é preciso um certo recuo da parte do observador, para julgar nossa civilização, também é preciso considerá-la do alto. Nós não temos como fazer uma análise, uma compreensão da nossa questão social hoje, sem um certo distanciamento para a gente ter uma visão do conjunto e perceber as contradições que existem dentro do sistema, para a gente ter condições de atuar dentro dele. O Norbert Elias usa essa figura. Ele usa a figura de um redemoinho no mar, onde a canoa está sendo tragada. Ele diz, se alguém não for capaz de fazer uma visão de fora dessa situação, talvez seja impossível sair dela. Então, nós temos que tomar essa perspectiva de um olhar mais distanciado para a gente ver como é que a gente pode contribuir nessa transformação. E aí, eu quero encerrar com uma observação que Leon Denis faz, para que a gente perceba o ponto de vista dele. Ele não acredita numa transformação repentina por vias revolucionárias. E essa é a grande discussão que ele faz com Karl Marx. Ele entende que essa revolução é gradual, ela se dá pelo esclarecimento, pelo convencimento,
Não sei se somente por isso, talvez a gente tenha que somar as duas coisas, mas ele vai dizer assim, olha, as leis da evolução são soberanas, mas sobre nossa Terra, essa evolução não pode ser senão lenta e gradual. Essa é a base do pensamento dele, e ele deixa isso muito claro nesse segundo capítulo, onde ele vai colocar que o nosso grande desafio é aprender a valorizar o papel do outro, independente da classe social em que ele se encontre, para que a gente possa, dessa maneira, contribuir todos para a construção desse mundo melhor, que Jesus chamava de reino dos céus. Kardec chama de mundo de regeneração. Não sei que nome que a gente daria, mas que esse século XXI colocou muito em xeque quando mostrou que não é tão simples quanto se pensava. Uma vez nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos tragédias coletivas sem conta, bomba atômica sendo explodida, nós víamos no final do milênio uma paz que estava tão promissora e que foi quebrada pelo 11 de setembro, retomando certos assuntos que a gente não imaginava que voltassem à tona. Então, o desafio está aí posto. E a grande questão é de que maneira nós, cada um de nós individualmente, e nós como um todo coletivo, de que maneira nós haveremos de contribuir para que esse reino dos céus, para que esse mundo de regeneração se estabeleça aqui na Terra. É o que eu pensei desse estudo e eu estou aberto aqui para a gente bater papo dentro do que for mais possível. Obrigado a vocês. Muito bom. Você que chegou no meio do caminho, nós estamos aqui no programa de hoje do canal do Sejus, conversando com o mestre em Sociologia, Elias Moraes, professor universitário, espírita atuante, um estudioso desses temas, como você acabou de ver. Várias pessoas aqui participando, Elias, chegando cada vez mais espectadores, e muita gente compartilhando aqui as suas inquietudes e cumprimentando você pela brilhante exposição. A Carla falou o seguinte: eu também acredito no convencimento pela razão e pelo sentimento até hoje. Quando Elias diz que o espiritismo é o socialismo etéreo, como nós devemos fazer análise sociológica disso, Elias? É o Leon Denis quem diz, né, que o espiritismo é o socialismo etéreo. O Leon Denis compreende que a proposta espírita é essa proposta de transformação social. Talvez por isso ele tenha usado a expressão etéreo, pelo fato de lidar exatamente na consciência, na dimensão espiritual dos indivíduos. Do ponto de vista sociológico, eu acho que nós estamos ainda precisando construir uma sociologia espírita que analise, sobretudo, essa questão de que a construção do mundo, do futuro, ela acontece entre 2 planos. Nós temos que começar a estudar essa questão do ponto de vista de sociologia espírita para perceber como se dá a interação mundo espírita e mundo material na construção do futuro. Nós já temos percebido, e isso começa a ficar evidente dos estudos dos fenômenos mediúnicos, que a questão não é só o mundo espiritual atuando sobre a Terra, que vai transformar a Terra, e nem somos nós sozinhos atuando. Esses 2 mundos, eles se interpenetram, eles intercambiam. Mundo espiritual e mundo físico trabalham, parece, ao que tudo indica, de maneira muito conjunta para que as coisas aconteçam. A própria estruturação do espiritismo mostra isso. O trabalho de Kardec não é um trabalho isolado, é um trabalho que a espiritualidade programa, ele vem como parte desse projeto, se junta a todo um grupo de outros espíritos nas mais variadas condições de consciência. Eu até brinco, eu falo, o rei Luís era o rei das cruzadas, então assim, mas era um espírito sábio, comprometido com o progresso. Então, não são espíritos angelicais, não são Jesus Cristo, não são espíritos de escola de alta transcendência, são espíritos ligados à nossa história terrena, que estão preocupados com as transformações, com as mudanças. Então, talvez o nosso grande desafio seja construir uma sociologia espírita que integre material e espiritual para a gente compreender como é que essa transformação pode acontecer nessa perspectiva de 2 planos. Ok. A Regina faz um comentário que você, de certo modo, acabou de trabalhar bem na sua fala anterior. Mas ela diz o seguinte, que vê muitos espíritas depositando as esperanças em uma justiça social basicamente por meio das reencarnações. E pergunta como você vê essa questão. Você, antevendo a possibilidade dessa questão, já perpassou por ela?
Então, a Carla está assistindo num carro, andando pelas ruas de São Paulo, do trabalho para casa, e fala que está ótimo o som, está ótima a imagem, e você está dando um verdadeiro show de bola. Mas ela fala o seguinte: a regeneração moral com reencarnantes para acelerar a transição planetária, tomando por base os sinais dos tempos, a Gênesis, pode nos inspirar para a transformação coletiva da sociedade, sabendo que os mundos são solidários? Eu vejo dois aspectos. Por isso que eu falo que eu penso que a gente tem que unir Karl Marx com Leon Denis. Não dá para ficar só com a perspectiva de Karl Marx, mas também não adianta a gente insistir apenas na proposta de Leon Denis. Eu penso que a gente precisa trabalhar a conscientização das pessoas, sim, que é através desse processo de tomada de consciência que as pessoas se modificam para melhor, mas é preciso também atuar sobre as instituições sociais. Kardec deixa isso muito claro. Kardec não vê processo de transformação que não impacte nas instituições sociais. Isso na leitura tanto de A Gênese quanto do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, Lei de Sociedade, fica muito claro. Então, eu penso que o entendimento espírita, ele trabalha nas duas vertentes. É preciso o esclarecimento das pessoas, a formação de pessoas conscientes que interfiram nesse processo de mudança, e essa consciência vai atuar, sobretudo, na transformação das instituições sociais, na mudança da legislação, para que as leis representem um princípio mais amoroso, mais solidário, de maior comprometimento com o outro. Eu entendo que as nossas instituições sociais, elas precisam refletir melhor o pensamento do Cristo, no que se refere ao amor ao próximo, no que se refere à tolerância, no que se refere à igualdade, para que a sociedade consiga, então, fazer esse caminho. Por isso que eu vejo que é necessário unir Leon Denis e Karl Marx, Leon Denis trabalhando a transformação do indivíduo e Karl Marx defendendo a transformação da sociedade. Kardec, para mim, faz uma síntese desses dois. Muito bem, você que entrou no meio do programa, nós estamos aqui ouvindo essa exposição brilhante do Elias Moraes, mestre em Sociologia, professor de Administração, um pensador espírita que está compartilhando com a gente aqui, durante este programa, que analisa o capítulo 2 do livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Elias, eu vou pedir para você retomar um ponto que você abordou com muita profundidade, mas me fez ter vontade de explorar um pouco mais teus amplos conhecimentos em sociologia e espiritismo. Você fez uma boa análise, não só das divergências e das convergências do Leon Denis e do Karl Marx, como você estampou, de um certo modo, conflitos geracionais do século XIX com o século XX, pensadores de um e de outro momento, mas que não refletiam só as questões do próprio século, né? Cada um tinha uma visão de mundo, que você já apresentou muito bem as diferenças e aquilo que é complementar entre um e outro. Mas você diria que ambos criaram as condições aí propícias para nós que estamos agora no século XXI, possamos aprofundar um pouco mais essa reflexão bebendo na fonte e nos acertos de cada um dos dois, do Marx e do Denis, cada um no seu momento, cada um com a sua visão de mundo, e o jeito de enxergar a construção do homem novo, a construção de uma nova sociedade. Existe um espaço para o surgimento de um pensador com uma envergadura semelhante a Marx de um lado e a Denis de outro, agora no século XX, bebendo e pegando o melhor de cada um dos dois pensamentos e construindo esse novo momento? Eu vejo, Galeno, eu vejo assim, na verdade, não será um pensador que vai juntar tudo isso. Eu faço uma leitura de sociedade. Nessa leitura eu percebo um movimento que ele é agora de maneira coletiva. Quando nós vemos pensadores como Amigo Suami, na área da física, como nós podemos pegar aí também, quer ver, quem nós podemos pegar na área da sociologia. Aí tem um monte de gente, aí nós temos o
o Foucault, aí nós temos o Foucault numa linha mais materialista, mas eu quero pegar lá o lado mais espiritualista, os estudiosos da complexidade, da teoria do caos, né? Agora me foge o nome aqui, o Edgar Morin, tá? Edgar Morin, o Amigo Swami, aquele outro autor que ele fala dos campos mórficos, né? Agora me fugiu o nome dele. Então, assim, nós vemos diversos autores hoje se preocupando com essa questão do espiritual. É interessante você perceber esse movimento no próprio Maslow, que vem do mundo dos negócios, um psicólogo do mundo das organizações, que ele vai resgatar Jung, tá? Vai resgatar Jung para lançar as bases de uma psicologia transpessoal, onde leva em conta a dimensão espiritual do ser humano. Então, eu vejo que não é um pensador que vai fazer esse movimento, mas eu vejo esse movimento sendo estabelecido pouco a pouco por um conjunto de pensadores que vão resgatar o espiritual nessas discussões. Nós vemos muitos estudos, o pessoal nos Estados Unidos tem muito estudo nessa linha, né? Quando nós vemos um Deepak Chopra, quando nós vemos, mesmo da área física, né? Aquele autor do o Fritjof Capra, né? E discutindo essa questão do espiritual. Então, eu vejo que nós temos hoje um grande movimento na filosofia e na ciência que começa a resgatar essa questão da espiritualidade como um dos elementos que não podem estar fora do jogo da transformação que nós precisamos operar. Eu sou um pouco, eu diria, realista quanto a se essa conscientização sozinha vai dar conta dessa mudança. Eu creio que essa conscientização vai nos oferecer os elementos para que a gente mude a sociedade. Eu não tenho a menor dúvida de que nós precisaremos de leis que garantam essas transformações. Então, por exemplo, em um dado momento, nós vamos ter uma lei que regula a questão da herança. Em algum momento, isso vai ter que acontecer. Em algum momento, a questão da propriedade vai ter que ser rediscutida. Kardec chama atenção para a questão da propriedade, que nem sempre é adquirida de maneira honesta. Então, em algum momento, nós vamos ter que discutir, enquanto sociedade, essas questões. Em algum momento, nós vamos ter que discutir a exploração do homem pelo homem, até que nível. Aliás, isso não pode ser aceito em nível nenhum. Né? Então, nós temos que avançar nessas discussões sociais, e, ao que tudo indica, esses autores vão chamando a atenção para o lado espiritual, para que a gente possa perceber essa dimensão espiritual e fazer interferências no nível social que respeitem essa condição espiritual do ser humano. Eu creio que esse é o trabalho que depende de todos nós, cada um de nós tem que contribuir com aquilo que a gente puder, como o Leon Denis fala, cada um com seus recursos, mas nós temos que contribuir para essa discussão, para essa reflexão, para que o nosso mundo mude para melhor. E isso tem que ser dentro o mais rápido possível. A cada passo a gente tem que estar pensando no próximo e vendo o que mais precisa ser modificado. Nós estamos vivendo uma era de assim, os últimos 20 anos aí, uma era de retrocessos em nível planetário. Então, nós precisamos contabilizar esse retrocesso e ver de que maneira nós podemos reverter isso e dar um novo passo na transformação para frente que recupere esses 20 anos perdidos e avance um pouco mais nas transformações sociais que a gente precisa implementar. Eu vejo que esse é um trabalho coletivo, não é mais para um missionário, para um grande pensador. Esse é um trabalho de todo mundo. Ok, vou trazer uma última questão para o Elias Moraes. Não dá para deixar de fazer uma provocação para um sociólogo estudioso do espiritismo do porte de um Elias Moraes, que é o seguinte: Elias, para o sociólogo Elias Moraes, qual é o desenho de sociedade ideal, utópica, que dê um salto para o real no século XXI que nós podemos esperar, nós devemos pensar e devemos trabalhar para que ela aconteça? Qual é o desenho dela? Quais as características e a centralidade dessa sociedade? Meus colegas espíritas que não gostam de falar muito de esquerda, que me perdoem, mas eu vou citar o exemplo para mim de sociedade comunal mais perfeita que o espiritismo trouxe para uma degustação bem superficial nossa. O livro Nosso Lar, que é contestado por muitos e adorado por outros, eu acho que ele traz uma proposta muito interessante. Se nós observarmos o livro Nosso Lar, a sociedade lá é comunal. Uma sociedade comunal.
Não vou usar a palavra comunista para não chocar, mas lá ninguém tem propriedade, não existe propriedade privada, não existe capital pessoal, não existe dinheiro. O bônus hora é um crédito obtido mediante trabalho, contribuição pessoal para com a coletividade. O nosso lar, para mim, é o exemplo ideal de sociedade a ser implementado aqui na Terra, né? Pasmem aqueles que quiserem se sentir pasmos, seria implantar na Terra uma sociedade, sem dúvida, comunista, baseada no amor, na solidariedade, onde a minha casa pode ser compartilhada com outro se necessário, com a minha total anuência, e em eu desocupando, ela passa a servir para outras pessoas sem que ninguém se incomode com isso, onde as coisas são públicas, são coletivas e todo mundo se entende. Nosso lar apresenta esse desenho de uma maneira extraordinária. E eu penso que aquelas pessoas que criticam o nosso lar por algumas questões relativas ao processo mediúnico, alguma semelhança com a questão da ditadura Vargas, e tem várias críticas à obra do Nosso Lar. Eu acho que a gente deveria fazer um pouquinho de vista grossa às críticas que existem e observar esse lado das virtudes. Nosso Lar é a primeira obra literária de cunho religioso que traz, além da Casa do Caminho, uma perspectiva bem completa do que deve ser uma sociedade baseada nos princípios socialistas ou nos princípios do próprio comunismo, da filosofia do comunismo. É o primeiro exemplo que a gente pode considerar e que pode ser modelo para a sociedade do século XXI, ou seja lá quando for possível implantar uma sociedade semelhante aqui na Terra. Muito bem, tem várias questões ainda, várias perguntas. Hoje nós não conseguiremos abordar todas elas, porque esse programa tem 1 hora de duração e parece que nós tivemos aqui um momento, passou muito rápido, porque foi... Eu falei demais, Galeno. Reflexão de muita profundidade, muito rica. As pessoas estão fazendo essas observações aqui no chat, que chega ao vivo e que eu estou observando e lendo cada uma delas. Infelizmente, não vou conseguir retransmitir agora para você todas elas, mas você e todos os amigos que quiserem ver e rever esse vídeo, ele vai ficar no ar minutos depois, após o nosso encerramento, a nossa transmissão nesta quarta-feira, ele vai ficar disponível e as pessoas poderão assistir, poderão ver os comentários, as observações que foram feitas. Eu agradeço imensamente o Elias Moraes por essa aula magnífica que ele nos contemplou, fazendo análise do capítulo 2 do livro Socialismo e Espiritismo. Quero convidar você para que esteja aqui na próxima semana, na quarta-feira, às 20 horas, sempre nesse mesmo horário aqui no canal do Sejus, que o nosso convidado será o companheiro Juvan Neto, do Espírito Santo, que vai fazer uma análise do capítulo 3 do Socialismo e Espiritismo, esse clássico do Leon Denis. Obrigado pela presença, pela participação de todos, um grande abraço e muito obrigado, meu caro Elias. Valeu, um abraço para todos, muito obrigado a todos vocês pela paciência e pelo carinho. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima quarta-feira. Compartilhe, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clique no sininho para ser avisado sempre que os nossos vídeos forem ao ar, sempre que for disponibilizado algum conteúdo aqui. E você viu pelo programa de hoje sempre conteúdos de grande qualidade que generosamente esses companheiros compartilham com a gente. Obrigado, um abraço a todos e até o próximo programa.